Olá, o tema da aula de hoje é a hidrólise do amido. Nós utilizaremos duas técnicas diferentes para promover a hidrólise ou a quebra de moléculas de amido e utilizaremos algumas reações químicas para acompanhar e avaliar esse processo de hidrólise. Então, o amido é um polissacarídeo. São moléculas muito longas, formadas por centenas de unidades de glicose ligadas entre si. E nós já aprendemos na aula passada que o amido ele é composto da amilose, que é uma estrutura linear, sem ramificações, então que apresenta ligações glicosídicas do tipo alfa 1,4 entre as moléculas de glicose, mas também é composto pela amilopectina, que é a porção ramificada do amido, sendo que nos pontos de ramificação, que aqui foram destacados como unidades de glicose cinzas, existe, além da ligação alfa 1,4 para estender a cadeia, a ligação alfa 1,6 para formar uma ramificação. Então, essa ramificação aumenta muito o número de extremidades não redutoras na molécula, o que agiliza os processos metabólicos, tanto de síntese quanto da degradação dessas moléculas, uma vez que as enzimas atuam a partir das extremidades não redutoras. Então, o amido ele é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. E nos animais nós temos uma molécula equivalente, que seria o glicogênio, que é, portanto, o polissacarídeo de reserva nos animais. O glicogênio tem uma estrutura semelhante à do amido, mas não tem a porção linear da amilose, né? Seria mais equivalente à amilopectina, com algumas diferenças entre a distribuição das ramificações e a extensão da molécula, mas de um modo geral pode ser comparável o glicogênio com o amido. Mas na aula de hoje nós iremos trabalhar com o amido, né? Que, como por exemplo o amido de milho, que é muito utilizado na cozinha, na verdade então muitas e muitas unidades de glicose ligadas entre si por meio de ligações glicosídicas. E quando a gente fala de hidrólise desse amido, a gente está falando justamente da quebra dessas ligações glicosídicas para romper esse polissacarídeo sucessivamente até que se tornem moléculas livres de glicose, ou disacarídeos, trissacarídeos, algumas unidades menores de oligosacarídeos, mas com o tempo suficiente para que todas as ligações glicosídicas sejam quebradas, esse polissacarídeo será convertido em muitas unidades de monossacarídeos. São moléculas de glicose nesse caso. Então serão utilizadas duas estratégias diferentes para romper essas ligações glicosídicas. Nós utilizaremos ácido ou uma enzima, que é a amilase salivar. Então, o ácido promove uma quebra inespecífica dessas ligações. Então, qualquer tipo de ligação glicosídica, basicamente o ácido forte sob aquecimento é capaz de romper, enquanto que a enzima é específica para certos tipos de ligações. No caso aqui, a ligação glicosídica do tipo alfa 1,4 pode ser rompida pela amilase e aí vai levar à liberação de moléculas livres de glicose.
Então, nós teremos duas reações químicas, basicamente, para acompanhar esse processo. Uma delas, que consegue detectar a presença do polissacarídeo, então interage com o amido antes dele ser degradado, produzindo cor, e a outra reação química interage com carboidratos redutores, como os monossacarídeos que serão liberados a partir da hidrólise. Então, por meio dessas duas reações feitas ao longo do tempo, nós iremos acompanhar a quantidade de amido e a quantidade de monossacarídeos que estarão presentes na nossa amostra. E hidrólise, né, é o termo, porque a quebra dessa ligação covalente, que é a ligação glicosídica, se dá por meio da inserção de uma molécula de água, que leva então à quebra dessa ligação, e aí permite a separação desse polissacarídeo em unidades menores. Então, esse é um resumão do que a gente vai ver sendo feito na aula de hoje. Então, para começar, a gente tem aqui esse slide que traz detalhes sobre a estrutura do amido. Então, como eu disse a vocês, o amido ele é formado por uma estrutura linear que não possui ramificações, que é chamada de amilose. E a porção ramificada é a amilopectina. Então, observem a amilose, são unidades de glicose ligadas por meio das ligações do tipo alfa 1,4, enquanto que na amilopectina, além das ligações alfa 1,4, em alguns pontos existem ligações do tipo alfa 1,6, que inserem essas ramificações e são então estendidas por meio de ligações alfa 1,4. Aqui nós temos a representação semelhante ao que vimos lá no primeiro slide. Então, a amilose, que corresponde a cerca de 60% até 70% da composição do amido, só tem ligações do tipo alfa 1,4, formam essas estruturas lineares. E a amilopectina, esses pontos cinza, são moléculas de glicose que, além de ter a ligação alfa 1,4 para estender a cadeia, tem também sempre uma ligação alfa 1,6 para inserir as ramificações. E isso vai criando mais pontas ou extremidades não redutoras no amido, que é importante para o seu processo de metabolização. E a amilopectina, porção ramificada, corresponde então de 30% a 40% da composição do amido. Aqui temos uma outra representação, que eu já mostrei para vocês também na aula passada, que a gente trabalhou já um pouco com o amido. E nessa representação, em vermelho, está a amilopectina, com muitas ramificações e diversas extremidades não redutoras aqui, e a amilose, uma extremidade redutora e uma extremidade não redutora, porque não tem ramificações, é essa porção representada em azul. A mistura das duas coisas, amilose e amilopectina, é o que forma o amido. E aí, a ligação glicosídica, ela se forma a partir de dois monossacarídeos, como está aqui representado, por meio da saída de uma molécula de água. Então, sai uma hidroxila de um monossacarídeo, o hidrogênio de outro para formar o H2O, e aí forma-se essa ligação covalente, chamada ligação glicosídica ou ligação O-glicosídica, por causa desse oxigênio aqui no meio. E essa ligação é o que une, então, diversas moléculas de monossacarídeos para dar origem aos polissacarídeos. Então, 1,6 ou 1,4, esses números, se referem ao carbono dos monossacarídeos, no qual essa ligação se formou. Então, aqui uma ligação do tipo alfa 1,4, quer dizer que esse é o carbono 1 desse monossacarídeo,
E aqui nós teríamos então o carbono 4 desse outro monossacarídeo que formaram essa ligação glicosídica. No caso da ligação alfa 6, é o carbono 1 de um monossacarídeo com o carbono 6 de outro monossacarídeo que se ligaram. Então é daí que vem esses números, né? E o alfa se refere à posição dessa hidroxila. Então aí tem mais a ver com isômeros, né? A hidroxila, quando a gente representa, ela pode estar para cima ou para baixo em relação ao hidrogênio, que ocupa a outra posição aqui. E aí isso que dá a origem, né, ao termo alfa ou beta para essas ligações, sendo que no amido nós temos somente ligações do tipo alfa, que é diferente, por exemplo, da celulose, um outro tipo de polissacarídeo que apresenta ligações do tipo beta, né, porque a posição da hidroxila aqui, quando a ligação se forma, é um pouco diferente. Então, essa é a estrutura do amido e é justamente essa ligação aqui que será rompida pelo processo de hidrólise. Então, na hidrólise ácida, um ácido forte vai atuar para romper essa ligação. Na hidrólise enzimática, uma enzima, uma proteína, vai catalisar esse processo. Então, vai reverter esse processo aqui, no qual saiu uma molécula de água para a ligação se formasse. Quando a ligação será quebrada, a molécula de água vai ser inserida aqui novamente para liberar os monossacarídeos livres e romper essa ligação que estava unindo os dois, né? Então, por isso que o processo é hidrólise, né? Daí que vem esse termo, a quebra de uma ligação covalente pela inserção de uma molécula de água. Bom, a glicose, que é o monossacarídeo que forma o amido, forma o glicogênio, né, forma também a celulose, ela é encontrada em todas as células. É um carboidrato monossacarídeo que tem uma importância muito grande nas células de animais, sendo que em alguns tecidos, algumas células, dependem que quase exclusivamente da glicose como fonte de energia. Então, nós ingerimos carboidratos na dieta. Isso tem um papel importante para fornecer a glicose a esses tecidos. E se a gente não ingere, o organismo produz glicose para manter os níveis no sangue relativamente constantes, para que não falte para esses tecidos, essas células que dependem quase que exclusivamente da glicose como fonte de energia. Mas não ocorre somente em animais, né? A glicose é importante também para vegetais, micro-organismos, então ela tem um papel primordial e aí esse papel se destaca principalmente quando ela é oxidada para a produção de energia para manter funções essenciais a essas células ou a esses organismos, né? Mas ela desempenha outros papéis também, né? Quando ela é polimerizada para formar a celulose geralmente tem um papel estrutural, então daí não seria um papel como fonte de energia, um papel um pouco diferente. Mas quando a gente está falando dos animais, o papel mais importante é justamente ser degradada para produzir ATP, energia. Então a glicose é esse açúcar de 6 carbonos. Então, como todo carboidrato, tem diversos grupos hidroxila na sua molécula. É uma molécula muito hidrossolúvel. E essas células que dependem quase que exclusivamente da glicose como fonte de energia são destacadas aqui. Células da retina nos nossos olhos, espermatozoides, eritrócitos, né, as células vermelhas do sangue, neurônios ou células da medula suprarrenal. Nessas células, o processo de produção de energia
principalmente a glicólise, a degradação dessas moléculas de glicose. Então, o organismo, né, de animais trabalha constantemente para manter os níveis de glicose no sangue constantes. Né? Problemas para manter esses níveis de glicose estão por trás de doenças. O diabetes, por exemplo, é uma doença que se caracteriza pela incapacidade de manter os níveis fisiológicos de glicose no sangue. Então, o excesso de glicose leva a problemas. Esses problemas geralmente, né, ocorrem a longo prazo, e a falta de glicose leva também a problemas, e aí esses problemas são de curto prazo, né, que se tornam evidentes muito rapidamente, porque os neurônios, por exemplo, ficam sem sua principal fonte de energia, e aí o sistema entra em colapso, essas células não conseguem mais funcionar adequadamente. Então, nós ingerimos carboidratos na nossa dieta, e esses carboidratos fornecem glicose para manter o funcionamento dessas células, especialmente, mas de outras células também, que também são capazes de utilizar a glicose, né, como fonte de energia. Então, para que seja possível obter esses carboidratos da dieta, muitos deles precisam passar pelo processo de digestão. E aí tem um pouco a ver com o que a gente vai fazer na aula de hoje, porque uma parte da aula é observar a hidrólise enzimática do amido. E a enzima que vai fazer esse processo é a alfa-amilase salivar. Então, a fonte da nossa enzima será a saliva. Então, o carboidrato é um dos nutrientes cuja digestão química já se inicia na boca. Outros nutrientes, como gorduras ou proteínas, só têm a digestão mecânica iniciada na boca, pela mastigação. Já os carboidratos já passam, inclusive, além da digestão mecânica, pela digestão química, pela ação dessa enzima presente na saliva, que começa já a degradar as ligações covalentes presentes no amido, para começar a liberar resíduos menores, né, destrinas de amido, que são oligosacarídeos já parcialmente hidrolisados. E a gente tem, né, outros produtos da digestão desses outros carboidratos presentes na nossa dieta: lactose, sacarose, celulose, né, dão origem a... na verdade, a lactose e a sacarose passam sem digestão aqui pela boca, né? E aí o amido dá origem também à isomaltose, maltose, que são unidades menores de glicose, que já passaram então por uma digestão parcial. A maltose, né, quando digerida ao sofrer hidrólise, libera 2 moléculas de glicose. A lactose é formada por uma galactose e uma glicose, e a sacarose é formada por uma frutose e uma glicose. Então, a alfa-amilase salivar, ela rompe ligações do tipo alfa-1,4. Né? Então, ela começa a fazer essa degradação, rompendo as ligações do amido, e aí libera a destrina, que são algumas unidades de glicose, libera a maltose, são esses disacarídeos de glicose, né? Enquanto que a celulose, que é esse polissacarídeo formado por ligações do tipo beta-1,4, não sofre digestão na boca, né? Na verdade, a celulose não é digerida pelo nosso organismo. Vejam que ela é excretada sem sofrer essa digestão. Então, a alfa-amilase rompe ligações do tipo alfa, ligações glicosídicas, né? Agora, a celulose possui ligações do tipo beta,
Então, a alfa-amilase não é capaz de degradar essas ligações, por isso que ela passa pela boca e pelo trato digestivo sem ser digerida. Então, lembrem-se que as enzimas são muito específicas para o tipo de substrato e para o tipo de reação que elas catalisam. Pelo fato das ligações na celulose serem diferentes, a enzima não reconhece a celulose como um substrato e não consegue quebrar essas ligações. Mas quando chega no estômago, a gente pode ver aqui que o pH baixo do estômago interrompe a atividade da alfa-amilase salivar. Ela é uma enzima, uma proteína. O pH ótimo para o trabalho dela é o pH aqui da região da boca. Quando chega no pH superácido do estômago, aí ela é desnaturada e para a sua atividade. Então, a degradação das ligações que não foram rompidas pela amilase salivar continua depois do estômago lá no intestino. Então, no intestino delgado é liberado a alfa-amilase pancreática e continua então a digestão dessas ligações que não foram rompidas pela amilase salivar, até que libera unidades de glicose livres, que aí podem ser absorvidas por meio da parede do intestino e atingem a circulação porta e são levadas até o fígado, onde podem ser metabolizadas e direcionadas. Então vejam que a absorção ocorre para glicose, ocorre para frutose, para galactose, que são monossacarídeos. Alguns disacarídeos também podem ser absorvidos. E aí, para esse processo final de digestão, para transformar esses polissacarídeos em monossacarídeos, também tem contribuição de enzimas ligadas à membrana celular da mucosa. E aí elas trabalham junto com a alfa-amilase pancreática, rompendo as ligações e tornando esses carboidratos pequenos o suficiente para que eles sejam absorvidos e cheguem na circulação. Agora, aquilo que não foi digerido, como por exemplo a celulose, acaba sendo excretado. Então a celulose, na verdade, é fibra alimentar, que a gente come, tem um papel importante para a formação, por exemplo, do bolo fecal, mas não contribui fornecendo unidades de glicose que são absorvidas. Então, ela passa sem ser digerida pelo nosso sistema digestório, porque a gente não tem beta-glicosidases, que são as enzimas que digerem a celulose. Então, não contribui fornecendo energia para o nosso organismo, porque não é absorvida. Já animais herbívoros, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, têm micro-organismos no seu sistema digestivo que produzem a enzima beta-glicosidase e aí para eles a celulose fornece glicose e é importante também para a dieta desses animais, o que não é o caso de nós, seres humanos. E aí aqui nesse esquema nós podemos observar que diversos disacarídeos ou até polissacarídeos, eles são eventualmente degradados até a forma de glicose, ou metabolizados para serem convertidos em glicose. E a glicose é o açúcar primordial que se encaixa aqui na via glicolítica e leva à degradação dessa molécula para produção de energia, para direcionamento, para a produção de ATP. Então, o que nós observamos aqui são polissacarídeos, por exemplo, o glicogênio, o amido, o próprio glicogênio endógeno, sendo convertidos em glicose e um fosfato, mas a gente tem também outros monossacarídeos que
são convertidos em um desses intermediários da via glicolítica, né? Disacarídeos também são degradados até originarem produtos que de alguma forma ou outra acabam se encaixando aqui nessa via central e leva à degradação desses carboidratos, né, e o seu direcionamento para a via glicolítica. Então, todas essas rotas elas são confluentes e direcionam esses diversos carboidratos que a gente pode obter por meio da dieta para essa via central, de modo que eles se encaixam ali para sofrer as reações que vão levar à sua degradação completa, que a gente vai estudar essas vias dentro da bioquímica. Vocês vão ver na parte da bioquímica teórica detalhes sobre essas vias, mas essas reações centrais aqui estão destacando as etapas importantes da via glicolítica, e esse esquema mostra então como diversos carboidratos se encaixam de uma forma ou outra nessa via glicolítica. E aqui são animais herbívoros que possuem no seu sistema digestivo micro-organismos que são capazes de sintetizar a enzima que quebra as ligações presentes na celulose. Então, nesses animais, a celulose contribui como fonte de glicose, porque eles conseguem digeri-las, né, com a ação das enzimas que são produzidas por esses organismos. Então, nós temos ruminantes ou animais monogástricos, e aí nos órgãos digestórios desses animais há micro-organismos que são responsáveis pela digestão da celulose e contribuem de maneira significativa como fonte de nutrientes na dieta desses animais. Que não é o nosso caso, como eu disse, a gente não sintetiza essa enzima, então a celulose passa pelo nosso sistema digestivo sem ser digerida. É diferente desses animais herbívoros, no qual o capim, a grama que eles comem, fornece eventualmente glicose, que é absorvida e pode ser utilizada como fonte de energia. Bom, aqui nós estamos observando um esquema que nos mostra que a celulose ela pode ser utilizada para a produção de etanol. Então, hidrólise ácida, mas também a hidrólise enzimática da celulose é um processo importante e o processo inicial que libera unidades de glicose que passam por fermentação e aí levam à produção desse biocombustível. Então, a hidrólise sempre vai levar ao rompimento dessas ligações glicosídicas. Então, a hidrólise ácida ela é inespecífica. Qualquer tipo de ligação glicosídica vai ser rompida se for colocado o ácido adequado e sob as condições de temperatura adequadas e concentração, ele vai romper essas ligações e aí a celulose é formada por muitas e muitas unidades de glicose ligadas pela ligação do tipo beta-1,4. Então, ao romper essas ligações, as unidades de glicose livre são liberadas e aí micro-organismos podem fazer a fermentação dessa glicose para produzir o etanol. Agora, uma outra estratégia é utilizar enzimas, a beta-glicosidase, que rompe também essas ligações do tipo beta-1,4 e aí também vai levar à liberação de glicose livre, e daí poderia ser utilizado para fermentação e produção de etanol. Aí depois esse etanol só precisa ser destilado e aí está disponível para ser direcionado para diferentes fins. Então, material vegetal rico em celulose tem uma grande aplicabilidade porque pode levar à produção de biocombustível por esse processo que está simplificado aqui nesse esquema. E o que a gente vai ver
é algo mais ou menos parecido, né, sendo feito na aula de hoje. A diferença é que a gente não vai usar a celulose, vai utilizar o amido, né, o amido, e aí, como a gente viu, tem ligações do tipo alfa. E aí, a gente vai utilizar um ácido para romper essas ligações e liberar a glicose, e a gente vai usar também uma enzima para romper essas ligações e liberar a glicose, né? E aí, a gente não vai fazer fermentação na aula de hoje, a nossa aula para, né, nessa etapa aqui da hidrólise para promover a degradação de um polissacarídeo em monossacarídeos. Então, o que a gente vai utilizar é uma solução de amido a 1%, né? E aí, para a hidrólise ácida, será utilizado o ácido clorídrico, e aí, sob aquecimento, esse ácido clorídrico vai promover a quebra das ligações glicosídicas, e aí vai romper esse amido, né, que é uma molécula muito grande, em unidades cada vez menores, e aí, né, disacarídeo a gente chama de maltose, né, entre 2 unidades de glicose, e aí essa maltose eventualmente também vai ser rompida, liberando glicose livre. E aí essa extensão da hidrólise é uma função da concentração do ácido, do tempo e da temperatura. Então a gente vai colocar ácido suficiente, vai aquecer e vai esperar tempo suficiente para que praticamente todo o amido que a gente coloca seja completamente degradado em glicose. E aí a gente vai observar essa degradação por meio de reações que conseguem diferenciar. Então vai ter uma reação que reage com a glicose livre, mas não reage com o amido, e vai ter outra reação que reage com o amido, mas não reage com a glicose livre. E aí, com base nessas reações feitas ao longo do tempo, a gente vai poder acompanhar a ação do ácido ou a ação da enzima também, né, ao longo dos experimentos. Durante a hidrólise, ocorre a formação de destrinas, oligosacarídeos e glicose livre. Então, aqui é para relembrar, né, que a hidrólise não vai acontecer tudo de uma vez. O polissacarídeo vai passar direto para a forma de monossacarídeo. Então, vai acontecendo aos poucos. Então, algumas ligações vão sendo rompidas, e aí vai liberar oligosacarídeos, né, que são oligosacarídeos mais longos, eu chamo de destrinas, né? Essas destrinas vão também ser rompidas para formar daí trissacarídeos, disacarídeos, até que eventualmente formem-se monossacarídeos. E aí o processo de hidrólise chegou ao fim. Então, vocês já devem ter ouvido falar, né, de destrinas, maltodestrinas, que são misturas de polímeros de glicose unido por meio das ligações alfa 1,4. Então, geralmente na indústria, ele é obtido por meio desse processo de hidrólise ácida, né? O amido é exposto ao ácido e aí espera tempo suficiente para romper um pouco dessas ligações, mas não romper completamente ao ponto que vire tudo monossacarídeo. E aí essas destrinas são utilizadas como aditivo alimentar, porque é altamente digerível, fácil para o nosso corpo degradar, e aí é absorvido rapidamente e é uma fonte rápida de glicose, utilizada por atletas, praticantes de atividade física, como um suplemento, um aditivo alimentar. Como que a gente vai acompanhar se a reação de hidrólise está acontecendo ou não? Então, o esquema vai se basear no fato de que o amido é considerado um açúcar não redutor, então, principalmente, né, na parte ramificada, tem muitas e muitas extremidades não redutoras. Não é capaz de doar elétrons, enquanto tem apenas uma extremidade redutora. Então, de um modo geral, quando a gente classifica a molécula de amido, a gente considera que é não redutor, porque as extremidades não redutoras são
em quantidade muito maior do que a extremidade redutora. Enquanto que monossacarídeos, que é o produto final então da hidrólise, é redutor. Né? Nós aprendemos no capítulo anterior que todo monossacarídeo é redutor. Então a gente vai usar a reação do iodo para detectar o amido. Então lembre-se que o iodo, né, nós já conhecemos essa reação, ele se liga na espiral que se forma nesses polissacarídeos, e aí forma-se aquele complexo roxo azulado. E obviamente o iodo não vai conseguir formar essa cor com a glicose, que é só um monossacarídeo, não forma a espiral. Agora, pela reação de Benedict, a gente vai conseguir detectar o açúcar redutor. A reação de Benedict forma a cor quando tem açúcar redutor. Então, quando o ácido ou a amilase salivar trabalhar e quebrar essas ligações, vai liberar cada vez mais monossacarídeos. E aí, pela reação de Benedict, a gente vai detectar esses monossacarídeos. Então, o que a gente espera? No começo da reação, vai ter bastante amido. Então, a reação de iodo vai estar bem forte. E aí, com o passar do tempo, o ácido vai trabalhar, vai quebrar essas ligações. Então, a reação do iodo vai ficar cada vez mais fraca. Ao passo que a reação com o iodo fica mais fraca, a reação do Benedict tem que ficar cada vez mais forte. Porque se o amido desapareceu, quer dizer que foi transformado em glicose livre. Mas no começo do experimento, a reação de Benedict vai ser bem fraquinha, porque não vai ter quebrado ainda as ligações. Então vai estar tudo na forma de amido, e o Benedict não detecta amido. Mas com o passar do tempo, ao passo que o amido for degradado, a gente vai ter cada vez mais glicose que vai ser detectada pela reação de Benedict. Então, para relembrar aqui a ligação com o iodo, a gente viu na aula passada que forma essa coloração azul intensa na presença do amido. Então, a gente vai fazer essa reação para detectar amido. Se não tiver amido, fica essa coloração amarelada. Esse daqui, então, é o negativo, na ausência do amido. Então, o experimento começa com essa cor e termina assim. Agora, a outra reação que a gente faz é muito parecida com a reação de Fehling, que a gente viu sendo na aula passada. Então, também se baseia na redução do cobre em meio alcalino, que daí vai formar esse composto de coloração alaranjada, né? Essa cor de tijolo. E aí, quanto mais a coloração for nesse tom de laranja, mais açúcar redutor está presente na nossa amostra. Então, no começo do experimento, não vai formar a coloração laranja, vai ficar esse azul, que é o negativo para a reação de Benedict, mas ao passo que o ácido ou as enzimas trabalharem, a gente vai ter cada vez mais essa coloração alaranjada aparecendo, o que indica que o amido foi degradado e formou monossacarídeos, que são redutores. E aí a gente vai observar esse processo acontecendo. Esse teste de Benedict, assim como o teste de Fehling, ele foi utilizado também no passado para diagnóstico de diabetes. Né? Indivíduos diabéticos acabam eliminando glicose por meio da urina, que o açúcar no sangue fica muito alto, e aí os rins trabalham para tentar normalizar isso. Um indivíduo saudável não libera glicose na urina. Então, ao fazer esse teste, o indivíduo saudável tem que dar negativo. Se o teste der positivo, provavelmente aquele indivíduo é diabético, porque o normal é não encontrar açúcar redutor na urina. Aqui está o esquema em que se baseia essa reação do Benedict.
Então, a redução dos íons de cobre presentes no esquema, que é esse azulado aqui, né, vão, quando ele sofre essa redução, vai acabar formando esse óxido cuproso, que é o que tem essa coloração vermelho, amarelado, que fica meio laranja no tubo. E isso indica a presença de carboidrato redutor para promover essa redução do cobre. Né? Se não tiver açúcar redutor, o óxido cuproso não se forma. Então, o que vai ser utilizado nessa aula? Então, primeiro, né, a gente vai assistir 2 vídeos. Um para hidrólise ácida e depois um segundo para hidrólise enzimática. Então, na hidrólise ácida, vai ser utilizado, né, para fazer os testes, a solução de amido, a solução de Lugol, que é para fazer o teste do iodo, e para o reagente de Benedict foi preparado, né, o cobre, sulfato de cobre, citrato de sódio, carbonato de sódio e água destilada. Mistura isso tudo que a gente tem o reagente de Benedict para detectar carboidrato redutor. E aí, em um Erlenmeyer de 125 ml, vai ser colocado 25 ml da solução de amido 1%. Então é água com amido de milho. Aí a gente vai colocar esse Erlenmeyer em banho-maria fervente por 5 minutos para equilibrar a temperatura. E depois vai colocar 1 ml de ácido forte, ácido clorídrico concentrado. Aí o ácido vai começar a trabalhar para quebrar as ligações do amido. Depois de 5 minutos, a gente vai coletar 1 ml de dentro do Erlenmeyer e colocar metade em um tubo para fazer o teste do iodo e a outra metade num outro tubo para fazer o teste de Benedict. E aí vai ficar fazendo isso ao longo do tempo. Então coleta de novo 1 ml depois de 10 minutos que colocou o ácido, depois de 15 minutos, depois de 25 minutos. Né? Então tem alguns tempos que a gente faz essas coletas para ver processo acontecendo. Então, no começo vai ter bastante amido, quanto mais o tempo passa, mais o amido foi degradado e aí ele foi transformado em carboidrato redutor. Já para a reação da hidrólise enzimática, a gente vai... esse daqui é só para explicar como que o teste do iodo e o de Benedict é feito. Então, naquele meio ml que a gente tirou para cada um dos testes, para o teste do iodo, pingar 2 gotas de Lugol e colocar 10 ml de água destilada. Para o teste de Benedict, no meio ml da amostra, que coletou do Erlenmeyer, coloca 2 ml do reagente de Benedict, aquece em banho-maria por 4 minutos e aí observa se ficou alaranjado pela formação do óxido cuproso ou não. Agora, para hidrólise enzimática, vai ser utilizado a mesma solução de amido 1%, e aí vai ser utilizado saliva. Então, durante a aula presencial, coletado saliva dos alunos. Então, todo mundo tem que cuspir dentro de um tubo para juntar um pouco de saliva, e ela é a fonte da nossa enzima alfa-amilase. Então, aqui não coloca ácido. Ao invés de colocar ácido, vai colocar saliva. E aí vai fazer os mesmos testes, com a solução do iodo, o Lugol, e o reagente de Benedict, como foi explicado anteriormente. Então, vai ser coletado primeiro a saliva em um becker, tem que juntar pelo menos 2 ml de saliva, e aí faz 2 diluições, de 1:2 e de 1:5. Então, dá uma diluída, para ficar fácil de pipetar. Coloca um pouco de água para dar uma diluída nessa saliva. Aí, prepara 2 sequências de 5 tubos de ensaio para o teste do iodo e para o teste de Benedict. Então, já para deixar tudo preparado das amostras. E aí, o teste de iodo vai colocar já a água, o reagente do iodo,
deixa tudo preparado para quando coletar a amostra, a reação já aconteça, né? Então, isso aqui é instruções para preparar previamente para fazer o teste do iodo ou o teste de Benedict. Daí vem a parte de misturar o Erlenmeyer, dentro de um Erlenmeyer, o amido com a solução de saliva. Então, como a enzima tem uma temperatura ótima de 37 graus Celsius, esse experimento a gente não coloca em banho-maria fervente, né? O banho-maria fervente é para o ácido. Agora, a enzima, se ferver, ela vai perder a atividade. Então, aqui a gente aquece a 37 graus, não mais do que isso, né? Ou se tiver muito frio também, aí a enzima não está na temperatura ótima. Então, a gente coloca a 37 graus, que é a temperatura ideal para a amilase salivar trabalhar, a temperatura do nosso corpo. E aí vai sendo feito coletas ao longo do tempo, né, também, como no teste anterior, para fazer os dois testes, o teste de Benedict e o teste do iodo, e ver se o iodo vai sendo degradado. Então aqui também tem alguns tempos de coleta, e a gente vai ver isso sendo feito no vídeo que a gente vai assistir do procedimento. Tá? Então aqui é só um esquema geral para a gente entender tudo que foi explicado nos slides anteriores. Então primeiro mistura em um Erlenmeyer, em um tubo grande, o amido e aí coloca amido com ácido para hidrólise ácida ou amido com saliva para hidrólise enzimática. E aí mistura isso, né? E vai coletando de tempos em tempos um pouquinho dessa amostra para fazer o teste do iodo e o teste de Benedict e ver como esses testes se comportam ao longo do tempo. Então aqui a gente chega no vídeo que mostra a hidrólise ácida. Então vamos assistir como que isso foi feito. Então aqui são imagens dos materiais que foram utilizados, passo a passo da técnica. Então, primeiro pega o Erlenmeyer e pega ali a solução de amido, 25 ml, e coloca dentro. Ele tampa ali para não evaporar. E primeiro coloca para esquentar, para quando a gente começar o processo já esteja na temperatura adequada. Então colocou ali num banho-maria fervente. E aí, antes de pôr o ácido, já vai ser coletado um pouquinho para ver o tempo zero, antes de qualquer hidrólise, como que esses testes vão se comportar. Então vai fazer duas coletas, né, de meio ml cada uma para o teste do iodo e outra coleta para fazer o teste de Benedict. Aí, esse foi o tempo zero da coleta. E agora, né, tem que adicionar o ácido clorídrico concentrado. Então, isso é feito lá dentro da capela, né, para proteção. Então, esse ácido forte é que vai ser responsável pela quebra das ligações glicosídicas. Então, mistura ali o ácido forte junto com a solução de amido. Agita um pouquinho e põe no banho-maria fervente, porque o calor também é importante para agilizar essa ação do ácido. E aí dispara o cronômetro para que as coletas sejam feitas no tempo adequado. Né? Então, de 5 em 5 minutos ou em certos tempos, essas coletas serão feitas para a gente poder ver como que
os testes vão se modificar. Então passou 5 minutos, pegou outros tubos e aí vai coletar meio ml em cada um novamente. Um para fazer o teste do iodo, outro para fazer o teste do Benedict. E aí coletou, o tempo continua correndo. Volta o Erlenmeyer lá para o aquecimento, para o ácido continuar trabalhando. Então só passou 5 minutos, ele deve ter quebrado um pouquinho só, né? Mas a gente ainda vai esperar mais e a gente quer ver se quebra totalmente todo o amido que tem ali. Então deixa aqueles tubos separados para coletar tudo e depois no final fazer o teste e ver qual foi o resultado. Então passou aí mais 5 minutos, né? Então 10 minutos desde que o experimento começou. E aí novamente vai ser feita uma coleta do tempo 10. Tempo 15 agora sendo coletado. Então é sempre do mesmo Erlenmeyer ali, né? Tira um pouquinho para a gente poder testar e ver como que está o andamento da hidrólise. Agora passou mais 10 minutos desde a última coleta. Então, o tempo 25. Bom, e agora vai ser feito os testes nesses tubos que foram coletados. Para o teste do iodo, vai colocar 10 ml de água para dar uma diluída ali, para a gente conseguir ver a cor mais claramente. Então, coloca 10 ml de água em todos os tubos para o teste do iodo e depois vai pingar as gotinhas do Lugol para ver se fica azul ou não. Então, o que será que vai acontecer, né, com o passar do tempo para o teste do iodo? Se a gente for pensar, no começo a gente espera que tenha bastante amido, que o ácido ainda não conseguiu quebrar esse amido. Então, o teste do iodo, nos tempos menores, tem que dar bem forte a cor. Agora, nos tempos finais, essa cor tem que ir desaparecendo, porque o ácido quebrou o amido e aí não vai mais reagir com o iodo. Vamos ver se de fato isso vai acontecer. Então agora chegou a hora de pingar o Lugol, né? Esse reagente que tem o iodo ali.
Então começou pelo último tempo e está indo em direção ao tempo zero. 2 gotinhas em cada um. Agora vai fazer o teste de Benedict. O teste de Benedict a gente espera que seja o contrário do teste do iodo. Então, no Benedict, no começo não tinha açúcar redutor, era tudo amido. Mas com o passar do tempo, a quantidade de açúcar redutor tem que ter aumentado. O amido foi quebrado. Então, vai colocar ali o reagente de Benedict, que tem o cobre, e vai colocar para aquecer, para ver se esse cobre é reduzido ou não. Coloca em todos os tubos reagente de Benedict, e esse precisa ferver para a cor aparecer. E aí a gente vai ver o resultado final dos 2 testes na sequência. Então ali está o resultado, né, que a gente pode observar. Passou rapidinho. Mas o que a gente observa é que ficou um degradê, né, de forma que o mais concentrado, né, para o teste do iodo foi o tempo zero, e no tempo 25 ficou sem tanto a coloração azul. E o que a gente observa para o teste de Benedict é que no começo não se formou quase nada do óxido cuproso, e no tempo 25 é o que tinha mais do óxido cuproso. Depois vocês podem dar uma olhada no vídeo que eu vou postar, que aqui passou rapidinho, então não deu para enfatizar, mas aí vocês podem revisitar essa parte do resultado para observar. Então notem que o óxido cuproso no teste de Benedict ele vai para o fundo do tubo, porque ele é insolúvel, né? Então é mais no fundo que a gente observa a formação desse produto que indica a presença do carboidrato redutor. E agora a gente vai ver a hidrólise enzimática sendo feita. Então essa daqui é com saliva. Então aqui os reagentes que vão ser utilizados, os materiais, e o passo a passo é muito parecido com o que a gente viu do anterior, né? Então coloca amido, só que aqui a gente vai ter 2 Erlenmeyers. Então ele está medindo ali 25 ml da solução de amido para colocar em cada um dos Erlenmeyers. Coloca a 37 graus para equilibrar a temperatura. E aí, ali vai ter 2 diluições de saliva. Uma saliva vai estar mais concentrada, outra saliva mais diluída. Então, por isso que tem 2 conjuntos de tubos. Então, vai tirar um pouco do Erlenmeyer 1 para fazer o tempo zero. Teste do iodo.
teste do Benedict. E aí vai pegar também do segundo Erlenmeyer para fazer o teste do iodo e o teste do Benedict. Então a diferença desses dois Erlenmeyers vai ser a concentração da saliva que eles vão receber, né? Então às vezes é variável a potência da solução de saliva. Então, para ter certeza que o experimento vai dar certo, a gente faz nessas duas diluições. Então ali foi diluído 1:2 e na outra está mais diluída. Foi diluído uma parte de saliva para 5 partes de água. Então as soluções de saliva já estão aí dentro desses béqueres. E aí o próximo passo é colocar essa saliva no interior dos Erlenmeyers contendo o amido. Aí, a partir de agora, a amilase salivar vai começar a trabalhar, começar a romper as ligações glicosídicas do amido. E aí a gente vai acompanhar esse trabalho da mesma forma da hidrólise ácida, fazendo aqueles testes, teste do amido, do iodo e o teste de Benedict. Então já tinha coletado o tempo 0, agora vai coletar o tempo 5. Passou mais 5 minutos, agora vai coletar para o tempo 10. Tempo 15.
E aí, finalmente, o tempo 25. Agora chegou a hora de prosseguir com o teste de Lugol, teste do iodo, né? E o teste de Benedict, semelhante ao que a gente viu também para a hidrólise ácida. Então, primeiro vai colocar água nos tubos para o teste de iodo, e depois vai colocar a solução de Benedict nos tubos para o teste de Benedict, para o teste do iodo, além da água, para dar uma diluída ali. A gente coloca também as 2 gotinhas do Lugol. Então agora vai colocar o reagente de Benedict para fazer o outro teste. Vamos ver se aqui enfatiza um pouco melhor o resultado. Mas eu vou colocar no slide que eu vou postar para vocês um print da cena do vídeo que mostra os resultados. Eu acho que passou muito rapidinho, né? Não deu para a gente ver. Mas imagino que a essa altura vocês já tenham entendido o que a gente espera desses resultados, né? Então, novamente, no teste do iodo, a gente está detectando amido. Então, lá no tempo 0 é onde tem que dar mais forte o teste do iodo. E no tempo 25 tem que dar mais fraco, porque o amido foi consumido. O teste do Benedict é ao contrário. No tempo 0, se tinha bastante amido, não tinha nada de açúcar redutor. Então o teste do Benedict tem que dar bem fraquinho no tempo 0. Ou não tem que formar nada. E aí, no tempo 25, ele tem que dar mais concentrado. Então aí está colocando para ferver, para revelar o teste de Benedict. Precisa desse aquecimento. E aí o resultado final. Então aqui a gente consegue ver um pouco mais claramente os resultados, né? Eu vou postar um print para vocês observarem mais.
é o degradê, né, do mais escuro para o mais claro, com o passar do tempo, o teste do iodo, e do mais claro para o mais escuro, o teste de Benedict. Então, esses foram os vídeos da aula de hoje. Eu vou postar o material para vocês, vou acrescentar essas imagens no final, né, dessa apresentação aqui de slide, um print do vídeo com os resultados, para que vocês possam observar com calma. E aí vou preparar também exercícios sobre esse tema, para que vocês possam já praticar um pouco e pensar sobre esse assunto. Mas, de certa forma, essa aula é um pouco complementar com o capítulo anterior que a gente viu. E aí, essa é a segunda aula, segundo capítulo, né, da nossa segunda avaliação. Certo? Então, eu vou encerrar por aqui. E aí, tenham todos uma boa semana e a gente se vê na aula que vem.